Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação no programa de hoje de receber Baba Gil Ominirô, que é teólogo e babalorixá. Boa tarde, meu querido irmão, e desde já, ainda que pelo Zoom, sinta-se acolhido na Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Recebo aí o acolhimento e retorno também com um fraterno abraço. Bom, Baba Gil Ominirô, que é o nosso convidado do programa Conviver de hoje, é antropólogo formado pela Universidade de São Paulo, a nossa USP. Ele completou 36 anos de iniciação no candomblé, na Bahia. Ele é filho, ou seja, discípulo da saudosa Ilianitinha de Ossum, da Casa Branca do Engenho Velho. É militante do combate à intolerância religiosa desde o ano de 2004. Ele traduziu centenas de Orim, Orique, Odurá, originalmente escritos em Yorubá, registrados em Yorubá. Resgatou dezenas de Itã, mitos, debatendo sobre eles, observando a beleza e a necessidade de se conhecer e compreender a filosofia Yorubá. Nosso irmão criou e ministra cursos. Entre eles, vamos citar alguns aqui. Curso de vocabulário de terreiro, curso de mitologia e mitos Yorubá, cultura e filosofia, curso de história e língua das terras Yorubá, a Bahia, do clã ao terreiro. E também, em lançamento, conhecimento para construção de novas perspectivas. Nós vamos começar com duas perguntas numa só, se o irmão me permite. Primeiro, nós queremos saber o que significa a expressão babalorixá. Em segundo lugar, nós notamos, nosso irmão Baba Gil Ominirô, que é o nosso convidado do programa de hoje, nós notamos que há muita confusão em torno de candomblé e umbanda. As pessoas, por desconhecimento, confundem as duas doutrinas, as duas religiões. E justamente o programa Conviver, convidando o senhor, pretende dar uma luz, esclarecer um pouquinho do que se trata exatamente o candomblé e a umbanda, estabelecendo essas diferenças e nos explicando o que significa babalorixá. Pois bem, a palavra babalorixá, que vem do Yorubá, ela é uma aglutinação de duas palavras, babá, né, e orixá, unidas aí por um elemento linguístico, né, esse L, que as une, né, faz essa aglutinação. Então, babá, lo orixá significa pai pelo orixá, que foi historicamente até entendido errado, né? É por isso que há essa nomenclatura pai de santo, né? O santo aí seria uma referência ao orixá, né? Por conta de sincretismo, mas nós, sacerdotes de candomblé, não somos pais de orixá, né? Nós somos filhos de orixá e estamos aqui através dele, por eles. Então, nós somos pai pelo orixá, né? O orixá nos incumbiu desse sacerdócio. Quanto à Umbanda e ao Candomblé, né, as suas diferenças e semelhanças, eu inclusive abordo isso
no meu curso sobre formação do candomblé. Ambas as religiões, elas se originam, né, se originaram de um culto doméstico na Bahia chamado Calundu, né? Esse Calundu, que seria aí o germen, né, dessas religiões afro-brasileiras na Bahia, especificamente, deram origem aí a várias ramificações, né? Então, da mistura do culto africano, principalmente de origem banto, com elementos católicos e indígenas, surge aí a origem da Umbanda. E dos cultos africanos com a religião católica, né, no sincretismo, surge o candomblé. Não que na Umbanda não haja também, né, a união com o culto católico. E no candomblé também há, historicamente, né? Vem deixando de ter, mas também havia. Então, são duas religiões que partem de um mesmo lugar, né? Se distanciam por vários elementos linguísticos, litúrgicos e até das próprias divindades, né? A Umbanda é muito difícil de você generalizar porque ela tem dezenas de ramificações. Então, se a gente observar uma Umbanda mais antiga, né, ela basicamente cultuava ancestrais, né, espíritos, né, e daí essa facilidade que ela teve, inclusive, de se aproximar do espiritismo, né, vários segmentos de Umbanda, o espiritismo é muito forte nelas. Então, basicamente, eram ancestrais e espíritos. Então, dentro desse conjunto de ancestrais, entrariam aí as entidades catiças brasileiras, né, os caboclos, espíritos de entidades de rua, então, pretos e pretas velhas. Então, a base do culto da Umbanda antiga é o culto ao espírito, ao ancestral. Diferente do espiritismo, né? Mas é esse. Já o candomblé é diferente, né? O candomblé ele cultua divindades e não espíritos, né? O candomblé cultua divindades africanas ou da época da criação, né? São os orixás primordiais, ou os Eborá, que são os orixás que eram grandes pessoas humanas, heróis que foram divinizados. A diferença básica é essa, mas é bem mais profundo. Muito bem. Nós estamos recebendo no programa Conviver de hoje, com muita satisfação, o Babalorixá Gil Ominirô, que é teólogo e babalorixá. Bom, eu queria perguntar ao nosso irmão hoje o que significa essa expressão Euê Orixá. Euê Orixá. O que significa? Certo. Orixá é o nome do meu atual curso, né? Que estreou no mês passado e daqui 2 semanas, é o segundo módulo, né? Que quando termina. Ah, Euê é folha, né? Em Yorubá, em idioma Yorubá, né? E Orixá é o nome genérico dado às divindades Yorubás. Então, Euê Orixá é a folha de Orixá, ou seja, são as folhas que o culto de Orixá se utiliza para despertar o axé das coisas, né? O axé, esse elemento basilar do culto de Orixá, né? Então, as folhas possuem um axé, esse axé precisa ser despertado. Quando esse axé é despertado, ele desperta um outro axé, que é o axé que está dentro de nós, né? Ou transmite esse axé para objetos, por exemplo, para que eles sejam sacralizados. Então, Euê Orixá é a folha de Orixá, né? São as folhas que nós utilizamos dentro do culto. Muito bem. Babá Gil, o que fez o senhor, assim, o que causou esse seu interesse, que o levou a ingressar no candomblé? E como foi a sua iniciação, como foi o seu caminho até que o senhor se tornasse babalorixá, que me parece na hierarquia do candomblé é a categoria de ordem mais elevada, é isso? Sim.
Olha, eu não tive assim, interesse. Quando eu me iniciei, eu tinha 9 anos de idade. É, eu recebi, é assim, é o que a gente chama no candomblé de receber o chamado, né? Então, esse chamado, o orixá desperta em nós através de alguns avisos, né? E esses avisos acometem a gente, né? Ali na ordem física. Então, aos 9 anos de idade, na verdade, já aos 8, eu morava com meu pai no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, e eu comecei a ter desmaios, né? Principalmente quando eu ia para a mata, né? Eu ia muito para a mata, porque eu morava no interior, no coração da Chapada. Então, além da segurança, que era total, assim, o perigo que havia era mais da natureza do que de gente, né? Então, havia muita segurança, então eu costumava muito ir para a mata, para a beira de rio, né? Ou para ficar na mata, e sozinho, inclusive. E eu comecei a me sentir muito mal nesses lugares, desmaiar, de ser, né, pego nesses lugares, levado para casa, e parei de ir. E aí os desmaios continuaram em casa, na escola. Meu pai, que já tinha uma tradição religiosa de candomblé na família dele, mas não seguia, não gostou muito disso, até porque ele compreendeu que se tratava de uma questão espiritual e me mandou de volta para morar com a minha mãe em Salvador. Não, toma que o filho é teu. E aí, minha mãe, que não era de candomblé, mas sempre foi uma pessoa extremamente aberta, assim, com a mentalidade muito boa para as novidades, vamos dizer assim, ela vendo que eu continuei passando mal e tudo, né, esses ataques, né, que eu desmaiava, e o médico dizia que eu estava bem, que o problema é emocional, né? Emocional para a gente candomblé, a gente já traduz muito como um problema espiritual. Ela me levou para uma amiga dela, para conversar com a amiga dela. Eu não me lembro de muita coisa, tô reproduzindo o que ela mesma me contou depois. Para conversar, e ela era uma EQED, que é um cargo dentro do candomblé, né? uma, uma, uma mãe auxiliar, e essa EQED me levou e me indicou, né, a minha mãe, a levar a um babalorixá para ele jogar para mim, né, os búzios. Né? Então eu fui só para jogar búzio. Nessa minha ida a jogar búzios, o babalorixá falou que eu tinha que fazer uma oferenda, o que a gente chama no candomblé de ebó, que é oferecer algo, né, para o axé do corpo, para aquilo se restabelecer, né? É um oferecimento geralmente de comida, né, porque a base do culto de orixá é alimento. E aí eu fui fazer no mesmo dia esse ebó. é, Enquanto ele estava fazendo o ebó, porque, né, nesse ebó passa-se alguns alimentos no seu corpo e deposita ali no alguidar e depois se entrega para a mata, o rio e tal, para que leve a energia ruim e restabeleça a boa. Eu desmaiei durante, né, o ebó, caí com a cara no ebó. E aí eu não, o Babalorixá disse à minha mãe, olha, ele precisa se iniciar, né? Ele tem um chamado, ele tem aí uma missão a cumprir dentro do axé, do candomblé, ele precisa ser iniciado. E minha mãe acolheu esse entendimento dele, e eu fui para jogar búzios e não, não saí mais, né? Me iniciei, depois a minha saída de orixá, como a gente chama, a saída de Iaú, foi um mês depois, 19 de setembro, e dali eu não saí também do terreiro, porque houve uma ordem do meu orixá, né, de que eu deveria morar no terreiro por um ano. Tudo já estava meio que, na verdade, encaminhado pelo plano espiritual para o sacerdócio, né? Porque esse um ano que eu deveria ficar morando no terreiro era para o aprendizado. Lá eu fiquei, né? E esse um ano, entre os 9 e 11 anos da minha vida, né? Finalzinho dos 9 e início dos 11, me construiu completamente com quem eu sou, enquanto sacerdote, enquanto pessoa de candomblé, enquanto homem, enquanto pessoa, construiu meu caráter, minha dignidade, me ensinou tudo que eu sei na vida, né? Eu aprendi no candomblé. E a base foi esse um ano, né?
Então, o Babalorixá que me iniciou já dizia o tempo todo que eu seria Babalorixá, e eu não levava isso muito a sério, porque criança, adolescente, mas ele o tempo todo me ensinava tudo que eu deveria e precisava saber para isso, né? Após a passagem dele, né, eu fui procurar a minha ancestral viva, que, né, da parte dele, né, que foi a Yanitinha de Oxum que você citou. Com ela, né, eu fiz a minha obrigação de 7 anos, chamada Odum Egê, que é quando ali se define, muitas vezes, se a pessoa vai ser apenas um membro, né, do candomblé graduado ou se ele vai ser um sacerdote babalorixá. E aí foi quando Mãe Nitinha de Oxum falou para mim, você é babalorixá. E eu falei, não, não sou. Ela, você é babalorixá. E eu falei, não, não sou. E aí, apesar dessa indicação dela e de todo o preparo que ela fez, para mim, eu não queria. E por 14 anos, eu recusei ser babalorixá, né? Até que um belo dia, né, um determinado orixá determinou, né, que aí já é uma outra história mais longa, que eu deveria iniciar uma pessoa, né, e aí eu iniciei e não parei mais, resolvi assumir essa missão de sacerdócio. Mas tentei recusar por conta da responsabilidade, que é grande, né, e por conta que eu queria mesmo era estudar, né, fazer meus cursos de graduação e pós-graduação, mas terminei tudo isso, acho que o Orixá até teve um pouco de paciência comigo. Terminou, né? Então agora você vai ensinar. Babalorixá, Gil, o senhor falou em responsabilidades do Babalorixá e o senhor resistiu durante 14 anos a assumir essas responsabilidades. Quais são essas responsabilidades que lhe pesam sobre os ombros, se o senhor me permite a expressão, Uhum. no dia de hoje? Quais são, assim, as suas ocupações? Como é a sua agenda religiosa no dia de hoje? Então, o Babalorixá, né, ele é pai pelo orixá. Portanto, estabelece aí uma relação familiar. Então, os meus filhos, né, de santo, eles são mais do que filhos de santo, como a gente chama, né? É como se fosse filho mesmo, porque isso, os reais sacerdotes ou sacerdotisas, né, que tem o Babalorixá e a Ialorixá. A Ialorixá é a mãe pelo orixá. A função deles, a missão deles é cuidar de pessoas, né? Então, cuidar de pessoas, do ponto de vista, enquanto pai ou mãe, é difícil, porque ali você lida com pessoas que têm seus pais e suas mães, ou tiveram, e que já são muitas vezes adultos, já são criados, já possuem um caráter construído, existem condicionamentos sociais que ele já adquiriu, e o candomblé exige que as pessoas renasçam, elas precisam renascer para o orixá e olhar o mundo com outro olhar, o olhar da filosofia africana, o que não é nada fácil, porque nós já fomos criados em outra filosofia, né? Numa filosofia ocidental, né? É muito mais europeia do que africana. Então, isso já é um dificultador. Lidar com pessoas, né, com essa intimidade, né, porque o Babalorixá tem muita intimidade com o seu filho de santo, a ponto de que o filho de santo, em regra, não mente, né, ele não esconde nada, né, então ele precisa se abrir com o Babalorixá para que ele possa ser ajudado. Então, se um filho está com um problema, independente do problema, do erro, né, ou que ele causou, ou erro que alguém causou para ele, ele precisa me contar, senão eu não tenho como ajudá-lo. Então, isso também é uma outra responsabilidade. E cuidar das pessoas do ponto de vista social, mas também do ponto de vista, principalmente, espiritual. Né? Então, os meus filhos precisam estar bem. Claro que não é uma responsabilidade minha que eles estejam bem somente, é responsabilidade deles também. Né? Mas se eles estão fazendo conforme as orientações, se eles estão cumprindo as determinações,
não só espirituais e religiosas, mas também na vida, porque o orixá exige que nós sejamos pessoas de caráter ilibado, nós sejamos honestos, decentes. Então, se o orixá exige tudo isso de nós, e nós cumprimos com tudo isso, a gente tem que estar bem. E o que é estar bem? É estar em paz, é ter o pão de cada dia, é estar trabalhando, não é riqueza, né? Porque as pessoas do candomblé que pregam que o bem-estar é ter acúmulo financeiro, é errado, né? A base para a felicidade iorubá é ter filhos, ou seja, ter descendentes, né? Sejam filhos espirituais ou biológicos, é, vida longa e saúde, né? Então, é disso que nós precisamos. O dinheiro é uma consequência aí dessas outras coisas, é consequência da vida longa, da saúde, porque e tem que ser do trabalho, né? De nós irmos atrás do dinheiro, né? E não para acumular, né? E sim para ajudar a nós mesmos e aos outros que estão em torno de nós. Babalorixá Gil, nas reuniões do candomblé, nas reuniões religiosas, festivas e também da Umbanda, as quais eu tive a grata satisfação de participar na condição de convidado, nós observamos o seguinte, é que na Umbanda, os espíritos, as entidades que se manifestam por intermédio dos médiuns, como nós os chamamos no Espiritismo, eles conversam com as pessoas, há uma entrevista, as pessoas levam seus problemas. Atendimento. Um atendimento, isso. Elas levam um problema e muitas vezes são auxiliadas, aconselhadas. No candomblé, nós notamos que as entidades, se assim pode se dizer, os espíritos, eles se manifestam. Nós vimos cenas belíssimas de danças originárias, danças africanas, por intermédio desses momentos assim de incorporação mística, de incorporação espiritual. Mas essas entidades não falam, não conversam. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho e explicasse também quem são essas entidades que se manifestam nessas reuniões religiosas do candomblé. No candomblé, essas reuniões, como o senhor chama, nós chamamos de ajodum, são festividades, né? Nós cultuamos o orixá em forma de festa, né? Celebramos festivamente, né? De forma bastante alegre, né? Ainda que não seja uma brincadeira, é de forma bastante alegre. Então, assim, no candomblé, tradicionalmente, nós cultuamos o orixá. Não são entidades nem espíritos, são orixás. E os orixás são divindades. A energia desse orixá se apodera do corpo da pessoa para que o orixá reviva ritualmente os seus momentos enquanto quando eles tiveram vida. Então, vou dar um exemplo de Oxóssi, um orixá muito popular no Brasil, um dos mais populares, inclusive na Umbanda também, né? Então, Oxóssi é uma divindade que representa um conjunto de divindades, todas caçadoras como ele, né? Ele é uma espécie de chefe dos caçadores, e ele que é de origem iorubá, né? Mais especificamente de Queto, quando a energia dele, quando se apodera do corpo de um elegum, né, um cavalo, como a gente chama, eu poderia traduzir, né, porque elegum é aquele que é montado pelo orixá. Então, é uma espécie de cavalo, inclusive esse termo é até usado em alguns lugares. Né? Então, quando se apodera do filho de santo e ele dança, né, demonstrando como ele fazia a caça, né? Ou seja, essa caça, essa forma de caçar foi coreografada para uma dança, né? Foi vertida para uma dança, ele está ali celebrando a sua existência enquanto vivo, né? Os orixás não morreram, né? Os orixás todos eles se encantaram, né? Eles partiram do Aie, que é a terra, o plano físico, para o Orum, que é o plano invisível, mas que também está aqui perto de nós.
Então, os orixás saíram do plano físico visível e foram para o plano invisível. E eles retornam ao plano físico através dos nossos corpos, né? E aí eles celebram. Ah, eles não falam? Eles falam. Porém, publicamente há restrição da fala do orixá por questões históricas, né? O candomblé, desde o seu nascimento, pós-Calundu, ele começou a ser drasticamente perseguido, né? Primeiro pelo Estado brasileiro, né? Através da polícia e tal, e depois através de outras religiões e da intolerância religiosa, né? Então, ele é historicamente perseguido, muito provavelmente de meados do século XVIII, é muito tempo, né? Que é quando a gente tem notícias aí da primeira casa de candomblé que precisa se mudar de lugar por conta de uma invasão, né? Ali por volta de início, na verdade, do século XIX, que é a Casa Branca do Engenho Velho, né, que era na Barroquinha, e migra para onde hoje é na Vasco da Gama, em Salvador. Então, é o primeiro registro que a gente tem, assim, mais contundente de uma invasão de casa pelo Estado brasileiro. Então, por conta dessa perseguição, os orixás que em África tinham e têm um comportamento muito mais, entre aspas, humano, né, de conversar, de andar pelas ruas, de falar com as pessoas, foi reduzido, né, apenas à dança, né? Agora, intimamente, né, no que não é público, né, no que é privado, as pessoas da casa, do terreiro, os orixás falam, sim, eles conversam, eles dão conselhos, raramente prescrevem alguma receita para algo da saúde, porque isso é função do jogo de búzios, né, da saúde espiritual. Mas às vezes acontece também do orixá prescrever algo para a pessoa, mas isso é sempre no plano privado e não público. Quando é público, eles se restringem ali aos seus rituais de dança. Muito bem. O nosso irmão Babalorixá Giominirô, teólogo e Babalorixá, está aqui no programa Conviver de hoje, por indicação daqueles que nos prestigiam com a sua audiência. O programa está sendo gravado, eu quero deixar aí o nosso e-mail para que você continue sugerindo convidados, assuntos religiosos, para estarem aqui conosco, sendo entrevistado, para que nós possamos conhecer outras religiões. Mande a sua sugestão, o seu comentário, a sua crítica para o nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Nós vamos receber a sua sugestão e vamos procurar, na medida do possível, atender. Mande também as perguntas que você gostaria que o seu convidado, a sua sugestão para que esteja conosco aqui na entrevista, aquela pessoa possa responder. Eu quero agradecer na produção do programa de hoje, Conviver, Fábio Bettinassi na produção, Alex Monteiro na produção, no apoio à produção, Thaís Cabenguele, na divulgação, Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos, Rogério Palma, na edição, Edi Pontes, e na supervisão, Júlio Sena. Nosso agradecimento à equipe competente, uma andorinha só não faz verão. Babagil, o senhor está aqui hoje por sugestão daqueles que nos assistem, que conhecem ou conheceram o seu trabalho e que mandaram perguntas também. Eu queria aqui passar algumas que eu acho importante, porque o tempo passa rápido. Chega no final, a gente fica devendo para quem nos acompanhou. E a minha dívida com aqueles que nos assistem é grande. Mas, enfim, o senhor vai nos ajudar agora a entender quais são as plantas mais usadas para a cura no candomblé e para que elas servem. E aí, outra pergunta, já emendando, o senhor poderia indicar um banho energético, olha aí, banho energético, que possa ser feito com ervas,
para que as pessoas façam isso na sua própria casa, assim, fora do ritual religioso? Bom, sobre quais são as ervas, né, as plantas mais importantes e mais utilizadas, é assim, a filosofia iorubá das folhas nos diz o seguinte: toda folha tem cura. Quando não houver cura, é porque não foi utilizada a folha certa. Então, a filosofia iorubá entende que para todos os males físicos e espirituais existe folha ou um conjunto de folhas para tratar dessa doença. Só não foi ainda descoberto qual folha é essa. Então, mas para citar assim, as mais utilizadas nós temos no candomblé do Brasil, de nação Queto, né, de tradição iorubá, uma folha chamada peregum, que é popularmente conhecida como dracena, né, ou nativo. Nós temos uma planta chamada odundum, que é popularmente conhecida como folha da costa ou saião. Nós temos efirim, que é uma planta muito popular chamada manjericão, né? O manjericão, para nós, ele tem diversos, né? A gente tem o manjericão graúdo, o manjericão miúdo e o manjericão roxo. Esse manjericão miúdo é o mesmo que as pessoas, inclusive, usam para fazer macarronada, né? Aquele temperinho, aquele toque final da macarronada de manjericão, ou para pizza, né? Marguerita, é o mesmo manjericão miúdo que a gente chama de efirim quequerê, né? O manjericão miúdo. E cada folha é associada a um orixá, mesmo que elas sejam semelhantes, né? Muitas vezes elas variam a associação dela com o orixá. Nós usamos também capim-santo, que é muito popular no Brasil, que aqui em São Paulo chama de capim-cidreira. Nós utilizamos também, deixa eu me lembrar, uma folha chamada Euê-Iá, que é a folha da mãe, que a gente chama de capeba, em alguns lugares chama de pariparoba. É uma folha que tanto todas essas folhas, elas são tão utilizadas para a cura espiritual, mas também para a cura física, né? Para males físicos através aí de uma utilização fitoterápica. Nesse curso que eu estou fazendo, né, e que eu falo de dezenas de plantas, de folhas, né, eu falo sobre o cuidado e sobre o uso litúrgico e também sobre o uso fitoterápico dessas plantas, além de explicar toda a questão antropológica que está envolvida o culto, né, das folhas. Sobre a questão do banho, aí, infelizmente, eu não posso indicar. Por quê? Porque algo que, inclusive, eu falo bastante no curso, né? As folhas, elas têm propriedades. Essas propriedades podem ser calmantes ou excitantes, né? Elas podem ser estimulantes ou calmantes. Um banho errado, mal feito ou sem a necessidade dele, pode levar a pessoa, por exemplo, a uma letargia, a um sono excessivo, a um desinteresse pelas coisas, pelo trabalho, a uma morbidez, né? Por outro lado, um banho errado com a energia estimulante a mais, ele pode levar a pessoa a um surto psicótico, a uma tensão nervosa exagerada, à agressividade, ao distúrbio emocional. Então, os banho de folha, eu acho de muita irresponsabilidade indicar um banho de folha sem saber qual é o problema da pessoa, porque às vezes você não sabe qual é o problema. Às vezes a pessoa anda muito aflita, mas ela está muito aflita por depressão. Então é preciso saber se essa depressão, que precisa de cuidados médicos, obviamente, pode ser atenuada do ponto de vista espiritual com algo estimulante ou calmante.
Você tem aí as duas coisas. Não é porque a pessoa está com problema de depressão que ela precisa se acalmar. Às vezes ela precisa de estímulo. E às vezes a mesma depressão ela pode precisar de se acalmar e não de estímulo. Então é preciso identificar qual é o problema para saber qual é a receita certa. Então aqui eu vou dar mesmo conselho que os médicos dão às pessoas da sociedade. Não se automediquem. Não se automediquem com medicamentos e também não se automediquem com folhas, a não ser que você tenha a indicação do uso dessa folha por alguém, ou seja, às vezes uma pessoa mais velha, né, que tem um saber ancestral, ela fala, olha, tome esse chá para sua garganta, faça esse gargarejo, essa folha é boa para suas pernas, para a doença da pele. Aí, isso é uma coisa. Agora, ou um babalorixá, ou um pai de umbanda, uma mãe de umbanda, que vai indicar aquele banho para melhoria espiritual de acordo com o problema da pessoa. Mas antes é preciso uma consulta, uma conversa que seja, né, para que o sacerdote, seja de candomblé, de umbanda, de batuque, de tambor de mina, do Xangô do Recife, da Jurema, né, ou com a pessoa ou com a entidade, de qualquer religião afro-brasileira é assim, para daí poder indicar o banho correto. O banho é uma receita. Ele pode ser muito bom, mas ele pode ser muito perigoso. Babalorixá Gil Ominirô, teólogo, e Babalorixá aqui dando umas lições aqui muito importantes para aqueles que querem, como nós, conhecer melhor o candomblé. O programa vai chegando ao finalzinho e eu queria passar a palavra ao senhor para que nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, não só no Brasil, mas também no mundo, nessa fase de transição, que o senhor nos tocasse o coração com a sua religião, com o seu amor, que eu sei que é grande, o seu respeito, inclusive a sua amizade com nós, que somos do Espiritismo e de outras religiões. Nós queríamos nos entregar nesse instante em oração nas suas mãos, Babalorixá Gil Ominirô. Axé. Eu queria passar uma mensagem justamente através da palavra mais importante do culto de orixá, que é axé. É uma palavra que infelizmente é até banalizada, mas axé é a palavra mais importante do culto de orixá. E ela significa uma aglutinação de uma frase extensa em Yorubá que quer dizer que ele permita que aconteça. Esse ele trata-se de Olodumare, ou Edumare, ou Olorum, é Deus, né? Ao contrário de que muitas pessoas professam, o candomblé e o culto de orixá tem um Deus único, que é Olodumare, Olorum, Edumare, né? Vários nomes para a mesma divindade. E os orixás não são deuses, os orixás são divindades que estão abaixo do comando de Olodumare, né? Cada orixá tem uma função aí no Orum ou no Aie, no plano invisível ou no plano visível. Então, a palavra axé significa que ele permita que aconteça. Ou seja, tudo que nós fazemos, né, no culto de orixá é com a intenção final de que seja aprovado por Olodumare, por Olorum. Então, daí a importância de que nós façamos sempre o bem, né? Não adianta apenas não fazer o mal. É importante não fazer o mal e, para além disso, praticar o bem, ajudar as pessoas com um conselho, muitas vezes um abraço salva a vida, uma conversa salva a vida, ouvir a pessoa, mesmo que a gente não tenha condições de aconselhar, pode salvar uma vida ou direcionar a pessoa para caminhos melhores, né? Também gostaria de dizer que precisamos enxergar o culto de orixá mais pelo cuidado da pessoa do que pelo cuidado consigo mesmo.
né? Precisamos deixar alguns elementos maléficos para trás, que no candomblé chamamos de Ajogun. Ajogun são entidades maléficas. Essas entidades maléficas são o atrito, o conflito, né? A fofoca, a desunião, a vaidade, a ganância, tudo que faz mal ao ser humano, né, em convívio social, é chamado de Ajogun, né? Então nós precisamos nos livrar desses Ajogun para também ficarmos distantes de Arum, que é a doença, porque o fazer o mal nos leva à doença, odiar nos leva a ficar doente, né? Prejudicar os outros nos leva a ficar doente. Então, nós precisamos ficar distantes de Arum, que é a doença, e de Iku, que é a morte, né? Porque nós queremos vida longa. E para ter vida longa, nós precisamos praticar boas ações, né? Efetivamente, né? E os sacerdotes e sacerdotisas precisam cuidar das pessoas, cuidar efetivamente dos seus filhos, né? Espiritualmente, mas não só espiritualmente, né? Saber estar sempre aberto a ouvir, a conversar, a acolher, porque um acolhimento muitas vezes é tão importante quanto uma bênção espiritual. Então, a minha mensagem é essa, né? Que nós possamos ser melhores, porque o orixá nos ensina que sempre podemos melhorar enquanto seres humanos. Nosso muito obrigado ao Babalorixá Gil Ominiru, teólogo e babalorixá, que nos deu uma verdadeira aula sobre o candomblé. Quero agradecer nesse instante a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você acompanhou programa Conviver.